Olá, meus seguidores e minhas seguidoras e todos que são simpatizantes do canal Enfermeira Clara Educa. E no vídeo de hoje eu sigo falando sobre os passos para quem deseja fazer mestrado na USP. Então, venha comigo. Hoje vou falar exatamente do processo seletivo. Lembrando que nos vídeos anteriores eu já falei de como encontrar o programa para fazer o mestrado e também sobre o orientador. Hoje eu vou falar sobre as etapas do processo. Então vamos lá. A primeira etapa, depois de ler o edital, Afinal, todas as etapas estão no edital. Então, siga o edital para evitar problemas, tá bom, gente? Então, assim, primeira fase vai ser você preencher a inscrição, formulário de inscrição. O formulário de inscrição, ele se encontra num link que está no edital. Então, no edital tem um link lá que te leva para uma página onde você vai preencher item a item. O que pede ali? Documentação. Toda a documentação precisa estar em PDF. Então, atentem-se para isso. Leiam lá, página a página, tudo que você terá que escrever, preencher e anexar. Sugestão: abra uma pasta no computador e já pegue cada documento que está solicitado ali, passe para formato PDF e salve, tá? Seu nome, RG, seu nome, CPF. É solicitado também a declaração de que você está quites com o processo eleitoral. Então, se você não votou nas últimas eleições, tem algum problema sobre isso, resolva, senão não vai dar certo. Também é um impedimento. Às vezes a pessoa já fica barrado aí. Formação acadêmica. Vão pedir o histórico da graduação com as notas, o certificado onde consta a data da colação. Então, se organiza, gente, providencia essa documentação, passa para o formato de PDF, salva nessa pasta. É pedido também uma fotografia digital 3x4, providencia isso. É pedido para ser inserido também no dia da inscrição o teu projeto de pesquisa e o memorial. Então, se você não tem toda essa documentação pronta numa pasta, vai complicar para você, tá bom? Então, primeiro já arruma tudo, vê a data do edital, até quando que você pode encaminhar essa documentação. Então, essa é a primeira fase. Por quê? Depois que terminar o prazo, geralmente tem 30 dias para vocês fazerem isso. Nesses 30 dias você tem que enviar a sua inscrição. Depois desse prazo, vai aparecer lá também no cronograma quando que eles vão homologar a documentação. A homologação significa que eles vão conferir toda a documentação e ver se não falta nada. Gente, se tiver faltando um documento ou tiver anexado de maneira incorreta, eles desconsideram. Aquela etapa você já falhou. Eles não vão falar assim, olha, faltou o comprovante da última eleição. Pode encaminhar de novo. Não, gente, o processo é grande, envolve muita gente,
pessoas do Brasil e do mundo participam. Então, assim, eles não querem saber disso. E aí você terá perdido aquele processo. Olha que pena, né? Ou seja, por causa de um documento se perdeu. Então, cuidado, tá bom? Depois, segundo passo, vai haver a prova de proficiência, o exame de proficiência. Então, como que funciona, né? Contando aí que você já escolheu um idioma, você já está dominando um pouco ele ali para passar na prova. O próprio programa que você está inscrito, ele também abre um edital para você fazer o exame de proficiência, que é organizado pela FEFELESH, né, que é a Faculdade de Ciências, Letras e Humanidades da USP. Só que cada programa tem uma prova de proficiência, tá? Ou seja, se você for fazer no programa de estudos culturais, o exame de proficiência, ele é versado, ele é criado para estudos culturais e ele só serve para o exame de estudos culturais. Então, o exame de proficiência, se você for aprovado, ele dura 2 anos para esse programa, gente. Então, eu não gostei do programa de estudos culturais e vou fazer lá no programa de educação. Vai ter que fazer exame de proficiência de novo, tá bom? É um exame para cada programa. Mas por que isso, Pro? Porque geralmente o que é pedido no exame de proficiência, o texto que eles colocam para você ler, interpretar e responder, é sobre estudos culturais. Até isso, gente, é bacana. Por quê? Você vai ler um texto em inglês, em espanhol, em francês, em italiano, do seu conhecimento, né? Se você já está lendo sobre aquilo, já está dominando, né, aquela área, já tem conhecimento de alguns livros, autores e tudo mais, vai ser mais simples e útil você ler um texto desse autor, tá bom, gente? Então isso é muito bom. Além disso, né, que você, então, a segunda fase do processo é você fazer a prova de proficiência, né? Ela é determinante, se você não conseguir, você não entra, tá bom? Você não passa no processo, ela é uma das fases. A outra fase é a prova de conhecimentos específicos. É uma prova, não é tranquila, é uma prova assim que eu vou falar sobre essa prova para explicar direitinho para vocês. Mas como que você vai se preparar para ela? Por isso que é bom você ter lido o edital anterior lá atrás ou esse agora, que ainda não é o processo do qual você vai participar. Por quê? Porque você já vai se preparar para tudo isso, tá bom, gente? Então, a prova de conhecimentos específicos é específico dessa área que você escolheu. Então, se você escolheu estudos culturais, programa de estudos culturais, a prova vai ser sobre estudos culturais. Ai, meu Deus, mas estudos culturais é uma área grande. E agora? E agora que você vai encontrar também no edital, não é? Você vai encontrar uma lista de referências para você ler. Olha que legal! Ninguém lá quer ferrar você e impedir você de ser aprovado. Eles simplesmente querem selecionar bem, porque afinal de contas é uma vaga almejada por muitas pessoas, tem uma grande concorrência. E eles não podem cometer o engano de selecionar uma pessoa que às vezes é pouco interessada, não tem muita vontade ou ainda não tem condições acadêmicas de cursar um mestrado na USP.
por esse processo seletivo. Não vai conseguir acompanhar, não vai dar conta do que é ensinado, não vai terminar. Então, para que dar essa oportunidade, essa vaga, né, de um programa que é caro, mas vai ser gratuito? Ele é caro do ponto de vista de conhecimento que você vai adquirir para uma pessoa que às vezes tem pouca vontade ou não tem tanta capacidade para estar ali, tá bom, gente? É necessário provar essa capacidade. Então, essa lista geralmente tem uns 10 autores, uns 10 livros. Eu sugiro que vocês se programem e leiam todos. É aí que eu falo para você, né? É o preparo para o pré-processo seletivo, né? Você tem que se preparar para o processo seletivo. Então, o que acontece antes já vai determinar se você vai passar ou não, como eu disse nos outros vídeos, tá bom? Então, leia esses autores, faça apontamentos colocando citações, né? Uma citação direta do autor. E quais são os autores? Eu vou falar da linha que eu prestei, do Programa de Estudos Culturais. Então, assim, Michel Foucault, tá? Pierre Bourdieu, Karl Marx, Saussure, quem mais aqui para eu lembrar, para falar para vocês, tá? Então, assim, Davi Le Breton. Então, são vários, né? É interessante que você leia, e uma dica também, que você assista vídeos no YouTube que falem sobre esses autores. Os vídeos nos ajudam a gravar, a conhecer melhor. E por que isso? Porque, gente, é o que você vai aprender, é o que comanda esse programa de pós-graduação. São os autores que você vai utilizar na sua dissertação, que você vai estudar nas aulas, que você vai adquirir os créditos. Então, você não está perdendo tempo. Ao estar estudando para o processo seletivo, você já está se preparando para o mestrado, se você for aprovado, tá? Então, isso é fundamental. A outra etapa, né, que é depois da prova, então, a primeira etapa, envio dos documentos. Segunda etapa, exame de proficiência. Terceira etapa, prova de conhecimentos. Quarta etapa, análise do projeto de pesquisa. Então, depois eu vou fazer um vídeo só falando de projeto de pesquisa, porque ele demanda uma aula só para ele, tá bom, gente? Senão não fica claro, fica uma coisa que não vale a pena, vocês não vão entender, então não serve, tá bom? E a quinta etapa é a arguição do projeto, né? Então, o que seria a arguição do projeto? É você defender esse projeto que você quer desenvolver no teu período de mestrado de 2 anos. Então, você vai defender esse projeto para uma banca de professores e eles verão se você já tem argumentos suficientes, se você elaborou um bom projeto, se você consegue falar sobre ele. Então, eles vão ficar sentados, esses professores, e você vai ali falar do seu projeto. E depois eles vão fazer algumas perguntas sobre a tua vida pessoal, acadêmica e também sobre o projeto de pesquisa. Então, assim se encerra as 5 fases do processo seletivo para o programa de mestrado. Tá bom, gente? Cada programa de mestrado que a USP oferece tem um edital específico. Um é um pouquinho diferente do outro, tá bom, gente? Então, me preparei para o programa de estudos culturais, agora vou prestar lá na FEFELESH Sociologia. Tem que ler, o programa é diferente, as linhas também e o edital também,
tá? Então, gente, hoje, nesse vídeo, era isso que eu precisava falar para vocês. As etapas do processo seletivo, eu citei as etapas, depois eu vou falar de cada etapa. Como eu disse, cada etapa demanda uma explicação melhor. Então é isso, deixe seu like, quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Eu vejo que tem muitas visualizações, né? Já passam de mais de 2.000 visualizações dos meus vídeos, porém o número de inscritos ainda é muito pequeno. Então, gente, vai lá e clica, assim você me ajuda a manter o canal no ar. E muito obrigada pela atenção!